salão. Se eu estou numa empresa que trabalha com a beleza, é porque eu sou um servidor da beleza. E quando a gente entende isso, gente, muda o nosso jeito de trabalhar, de atuar no mercado. Quando eu vim preparar essa aula para vocês, eu pedi para os gestores, né, para alguns gestores, para os gestores que a gente está dando consultoria, quais temas que eles queriam que eu falasse nessa aula. E muitos falaram sobre atendimento ao cliente. Seria para mim, assim, não contar assim com a inteligência, com o bom senso de vocês, se eu chegasse aqui e falasse, a gente tem que sorrir, a gente tem que ter postura. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas bem pouco. Por quê? Porque se você que está aí do outro lado, se você entender que trabalhar com o mercado da beleza é trabalhar como construtor, como curador, como impulsionador de algo que é muito importante na vida da gente, que é a autoestima. O que é a autoestima, né? O amor próprio, gente. É a gente se gostar, é a gente ser confiante, é a gente se sentir capaz. É isso que vocês fazem. Vocês ajudam as pessoas a resgatarem o valor que elas têm por elas. E assim, eu tenho certeza que, aí eu já vou deixar uma primeira atividade para vocês para essa semana. Quando uma cliente ela termina de pintar a unha, fez lá o serviço de coloração de raiz e tá sem brancos, só de me imaginar com a unha feita, percebe que já mudei assim, tipo, ou faz uma maquiagem, ou escova o cabelo, né? Quando vocês finalizam um serviço, prestem atenção como a energia muda da pessoa. Ela fica com a pele mais brilhante, ela fica com um sorriso, o olhar dela brilha, ela estufa o peito. Prestem atenção, porque talvez você, de repente, tomara que não, mas de repente você trabalha 10 anos você nunca, no mercado e você nunca percebeu isso. Que no final do atendimento, a cliente cresce. Eu falo que a cliente cresce 10 centímetros, porque arruma a coluna, né? Porque estufa o peito. E não precisa ser uma baita transformação. Uma unha feita, quando a gente olha para a unha, a gente namora aquela unha e a gente fica mais feliz com aquela unha feita. É verdade ou não é, gente? Isso acontece. Então, comecem a reparar. Porque é esse momento ali, ó, o seu trabalho, a sua função, independente do que você faz aí no salão, seja na recepção, na limpeza, é causar isso naquela pessoa. E muitas e muitas vezes, né, a pessoa se organizou para ser atendida pela gente. A pessoa foi dormir pensando, ainda bem que amanhã eu vou fazer minha unha, que eu não aguento mais a minha unha, não sei lá, né? E a gente não repara essa mágica que a gente faz. E o pior, quando a gente fala de atendimento, é quantas pessoas, e aqui, né, cada um vai olhar para si, a gente não vai, como que você faz, ou a ideia não é ficar apontando erros, mas quantas pessoas que atuam no mercado da beleza como impulsionadores da autoestima e ao invés de trabalhar esse ponto, trabalham um ponto contrário. Sim, porque a gente, né, eu quero que vocês percebam que vocês são autoridades nisso. Como é que é trabalhar o ponto contrário? Trabalhar o ponto contrário é quando eu chego para cliente e falo, sua unha é fraca, né? Seu cabelo é fino, ou seu cabelo é muito grosso, aí sua sobrancelha é torta, a sua pele está ressecada, seu pé está ressecado, seu cabelo está branco. Quando eu entro com a crítica, eu estou fazendo o contrário do que eu deveria fazer. E, gente, quando a gente fala que uma pessoa é uma autoridade, e vocês são autoridades da beleza, uma pessoa que tem autoridade, ela tem um poder sobre a outra que vocês nem fazem ideia. Vou dar um exemplo. Imagina que eu sou uma maquiadora e eu falo para uma pessoa que está na minha cadeira que o olho dela, um é diferente do outro, que ela tem um olho torto. Como ela é maquiadora, como ela é autoridade nisso, eu posso garantir para vocês que a pessoa nunca mais vai esquecer disso. Então, se eu falo que a pessoa tem pouco cabelo, ela nunca mais vai esquecer disso. Por quê? Porque eu sou autoridade. Quando a gente é autoridade no assunto, a nossa fala tem muito mais peso. Uma coisa é eu estar com uma amiga que é cozinheira. E essa minha amiga fala, ai, Dani, já reparou que teu olho um é diferente do outro? Aí o teu também é. Todo mundo tem olho diferente do outro, mulher. Tipo, mudou de assunto. Agora, se uma maquiadora fala que o meu olho é um diferente do outro,
eu vou levar isso para a vida. Então, se a gente tem esse entendimento da seriedade que é trabalhar com autoestima, um monte de errinhos que a gente comete por falta de consciência, a gente deixa de cometer. Faz sentido isso para vocês? Então, pensem, antes de sair de casa, antes de começar a atender o cliente, o meu papel, o meu servir no mundo, e não é à toa, pode entrar, pode ficar à vontade. O meu papel, o meu servir no mundo, e não é à toa, gente, vocês podem ter certeza que se você está trabalhando dentro de um espaço da beleza, o seu servir no mundo nesse momento, não quer dizer que vai ser para o resto da sua vida, mas o seu servir no mundo nesse momento é para ajudar as pessoas terem mais confiança, terem mais autoestima, acreditarem mais em si mesma, se amarem mais. Então, o papel de vocês é ressaltar o que tem de bom. Mas, no fim, a gente vai falar um pouco de vendas. Ah, mas, Dani, como é que eu vou dizer que a pessoa precisa fazer a sobrancelha? A gente vai chegar nisso, tá certo? Então, o primeiro convite que eu quero que vocês prestem atenção nessa semana é perceber aquele momento do final do atendimento. Se nutram disso. Porque é ali que é, tipo, cara, eu trabalho para isso. Eu trabalho para cliente olhar para a mão e estufar o peito. Eu trabalho para cliente sair do salão mexendo no cabelo. Essa tem que ser a pílula de nutrição de vocês. Porque, de novo, se vocês estão aí, é porque esse é o serviço de vocês no mundo. Coloquem aqui para mim no chat, tá? Quem está aí responsável, né, pelo chat. Coloquem para mim se faz sentido. Perguntem aí, vocês que estão no comando. Faz sentido, gente, que a gente trabalha com autoestima? Vocês percebem isso? Certo? Então, já falei aqui sobre autoridade. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre carreira. Então, assim, a maioria das pessoas que estão me assistindo agora, elas recebem de acordo com a sua produtividade, né? A maioria aqui ganha comissão. Mas mesmo se não ganhasse comissão, né, gente? O trabalho, ele ocupa, mesmo quem aqui não ganha comissão, quem é recepcionista, faz outra função, o trabalho, ele ocupa um espaço tão grande na vida da gente. E se a gente treina, porque tudo é questão de treino, gente. Se a gente treina ser medíocre, o que é medíocre? Uma pessoa na média, ou pior do que medíocre, né? Uma pessoa abaixo da média, é esse o treino que eu estou fazendo para a minha vida. E a Dulce Magalhães, que era minha mentora, ela dizia assim que a pior coisa é a gente se tornar muito bom em algo que não nos leva para frente. Então, a gente se tornar muito bom em fofoca, a gente se tornar muito bom em ser preguiçoso, a gente se tornar muito bom em falar mal dos outros, a gente se tornar muito bom em ficar na cozinha. Gente, quem tem um hábito de ficar na cozinha, é difícil perder o hábito, porque é gostosinha a cozinha, né? Então, tudo gera... A gente tem que perceber, assim, na nossa vida, tudo gera hábito. Tudo. O bom e o ruim. E quando a gente fala de carreira, o que a gente quer? Se eu perguntar aqui para vocês, quem quer prosperar na sua carreira? Quem quer fazer melhor o que faz? Eu tenho certeza que no coração e na mente de vocês, nesse momento que a gente está aqui parado, centrado, para olhar para isso, você vai levantar a mão, eu quero. Eu quero servir melhor no mundo. Eu quero ser o melhor cuidador de autoestima. Eu quero ganhar mais. Eu quero ter mais destaque. Só que, gente, o querer, ele tem que estar em conjunto com uma ação, né? Se eu quero, mas eu não faço ação, não tem milagre, não adianta rezar, porque não vai acontecer. E aí a gente tem essa questão do hábito, né? Como eu falei aqui. Eu posso querer ser um profissional melhor, mas o meu hábito, Dani, o meu hábito é sair de casa totalmente desfocado, ouvindo músicas que não... músicas negativas, ou vendo coisas no Instagram que não vão me acrescentar em nada. Meu hábito é assim, eu quero crescer, mas o meu hábito não é botar foco nisso. Vou dar um exemplo prático de uma coisa que eu estou nem engatinhando, eu estou abrindo os olhos, né? Ontem fiz minha primeira aula de crochê, e eu quero aprender a fazer crochê. Eu quero aprender. Então, o que eu fiz, né? Eu pensei assim, olha, eu vou treinar o crochê durante o dia, mesmo que seja 5 pontos. 5 pontos. Então, hoje de manhã, acordei, tomei café, já fiz ali uns 5 pontos. Fui pro yoga. Cheguei, antes de entrar pro yoga, fiz meus 5 pontos. Trouxe para cá meu novelo. Aqui, entre uma reunião ou outra, eu posso fazer os meus 5 pontos. Por quê, gente? Adianta eu querer aprender a fazer crochê e não treinar?
Quando que eu vou aprender? Não vou aprender nunca. E quando a gente não sabe, é chato, né? É super chato. O dedo dói, minha coluna dói, já vem aquela coisa, para que eu tô aprendendo isso, gente? Ai, invento cada coisa. Porque quando vem a dificuldade, a gente já vem o sabotador, né? Falando, para quê? Tanta coisa para te aprender, para que tu vai querer aprender isso? Que bobeira. Não, mas eu sei. Quando eu paro, quando eu olho para a trancinha que eu tô fazendo, o primeiro ponto é o ponto trança, né? Para quem conhece de crochê. Para quem conhece tão bem de crochê quanto eu, que eu não conheço nada, só conheço ponto trança. Mas eu sei, assim, que para que eu possa fazer crochê, eu vou ter que treinar. E é bem legal, assim, as coisas nunca são à toa, né? Tive minha primeira aula ontem e hoje eu estou aqui pela primeira vez falando para grupos. E estou sugerindo que vocês tenham novos hábitos. Então, agora eu já vou colocar um propósito novo no meu crochê. Eu vou colocar o propósito que cada ponto seja uma âncora para que vocês possam também criar novos hábitos. Porque quando a gente coloca um propósito, fica mais fácil, né? Então, assim, gente, se importar de verdade com a sua carreira. Quem se importa de verdade? Porque eu poderia chegar aqui para você e falar assim: ah, olha, é importante que você chegue antes do cliente. É importante que você esteja com uma. Isso é verdade, tá? É importante chegar antes do cliente. É importante que você tenha uma presença, né? Uma apresentação pessoal, que hoje se fala muito, né? Apresentação pessoal não é só uma roupa limpa, adequada. Não, a apresentação pessoal é a postura, é o tom de voz, é o sorriso, é o olhar. É importante que a gente cuide da nossa bancada, que só que tudo isso, se eu me importar de fato com a minha carreira, isso vai vir de forma automática. Vocês concordam comigo? Dani, eu me importo com a minha carreira, eu quero crescer. Quem quer crescer, é natural que a pessoa vai buscar o quê? Eu quero crescer. Então, eu vou buscar vídeos, ao invés de eu ficar no ônibus ou bicicleta, do jeito que eu chego no salão, do jeito que eu me locomovo, se eu quero crescer, ao invés de eu vir ouvindo tal coisa, eu vou vir ouvindo outra coisa. Porque eu quero crescer. Então, eu vou agir de acordo com isso. Se eu quero ter uma carreira de destaque, gente, a gente tem 1000 motivos para não fazer Instagram, para chegar atrasado, para não se cuidar. Só que se eu quero algo, eu vou alinhar o meu comportamento para esse algo. Então, é bem importante, assim, que a gente pare e pense, né? Eu quero ter uma carreira mais bem-sucedida, eu quero ganhar mais. Quais são os hábitos que eu preciso trazer se eu quero que isso aconteça? E aí, a gente tem um conselho que a gente ouve depois, né? Ainda mais hoje no Instagram, que são muitos materiais, né? Que tem no Instagram disponível. Ah, você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Todo mundo já ouviu essa frase. E esses dias eu vi que essa frase, de quem que é essa frase, gente? Essa frase é a frase das mães. Quem é que já não ouviu? Filha, cuidado com quem tu anda. Filho, cuidado com quem tu anda. As mães têm essa preocupação, né? Quando uma mãe vê um filho andando com aquele mala do bairro, andando com aquela criatura que quebra. Era de uma comunidade, né? Então tinha um menino que ele quebrava janela, que ele era muito, muito arteiro, e de fato ele até já foi morto, para vocês terem uma ideia, né? Que se meteu com muita coisa ruim, que já foi preso, já foi morto, nem não está mais nessa existência. E a minha mãe, assim, se a gente cruzava a rua com ele, se a gente só conversava e puxava assunto, que era criança, né? Não tem essas coisas de preconceito, de que se a pessoa quebra a janela, se a pessoa. A minha mãe, ela ficava assim, parecia que ela já via a gente numa prisão, assim, sabe? Ela ficava, eu já falei que eu não quero que ande, mãe, mas não estava olhando, eu só estava cumprimentando, eu estava conversando. E não, mas eu já falei que eu não quero, tá no lado da rua, cruza a rua e passa pelo outro lado. E mãe, né, gente? Mãe que quer o nosso bem, né? Então, é isso, né? Se eu quero ter uma carreira, se eu quero crescer na carreira, que pessoas que eu sigo no Instagram, que pessoas que eu, mais do que no Instagram, né, que eu convivo no meu dia a dia, que eu, uma coisa básica, né? Eu trabalho dentro de um salão de beleza, eu quero ser uma melhor cabeleireira. E aí, eu comecei agora, e ao invés de eu me associar que eu falo, gente, é estar mais junto, né? Com aquela pessoa que tem mais movimento, muitas vezes é mais confortável eu ir para uma pessoa, ficar com uma pessoa mais que tem menos movimento.
Então, aí eu fico mais na cozinha com aquele que tem menos movimento. Aquele que tem menos movimento vai estar falando o quê? Ai, menino, o movimento tá ruim, né? Ai, gente, essa hora não passa. Não, e ainda para ajudar, não tem nenhum cliente, mas tem umas 6 da tarde. Que azar, né? Então, e aí, eu vou virar expert em ficar na cozinha reclamando. Fujam disso, gente. Fujam disso como o diabo foge da cruz, de ficar na cozinha. Se eu tenho uma carreira, eu tenho que saber que o horário que eu estou no salão, eu estou a trabalho. Não existe isso, gente, de não ter cliente na agenda. Como assim, Dani? Pensa comigo, tá? Eu sou de uma época, a pessoa já mostra que é velha quando fala que eu sou de uma época, né? Mas é real. Eu sou de uma época que a gente chegava no salão às 8 da manhã e ficava até 8 da noite. Quem aqui é dessa época, bota aqui no chat. Eu também sou. E a gente, esse povo hoje é todo mole, né? Não sei o quê. Não é por aí que eu quero chegar, não, gente. Hoje eu sou uma defensora de não trabalhar tanto, porque eu acho que isso não leva ninguém a nada, né? A gente pode trabalhar menos horas com mais qualidade. Mas eu sou dessa época, que a gente chegava às 8 e ficava até às 8 todos os dias. Isso quando não tinha uma pessoa para fazer, uma pessoa que tinha cabelo preto e queria ficar loira platinada, e a gente passava da meia-noite, né? Tenho certeza que os mais velhinhos aqui, com todo respeito, vão se identificar com isso. Mas hoje, a maioria, não, de repente tem alguém aí que ainda trabalha 12 horas, tudo bem, né? Cada um aí dentro da sua realidade. Mas hoje, vamos imaginar que a média dos profissionais chegam no salão às 9 e ficam até às 6h30. Gente, se eu tô do salão às 9, às 6h30, às 18h30, eu estou a trabalho. Se a pessoa mudar essa chave, ela vai mudar totalmente o seu jeito de se relacionar com a sua carreira. Então, não existe essa de eu só tenho um cliente às 5h30 da tarde. Se eu não tenho cliente nos outros horários, eu estou a trabalho. Quem está a trabalho faz o quê? Perguntem aí para a sua equipe quem está a trabalho pode fazer o quê no outro horário. Perguntem e coloquem aqui no chat. Tá? Se eu sei que eu estou a trabalho, eu cheguei aqui, vamos pensar que aqui é o salão, eu sou profissional, cheguei para trabalhar. Cheguei às 9, só tenho cliente às 4 da tarde. Ir para a cozinha, eu estou cismando com a cozinha porque, né, é experiência do mercado. Ir para a cozinha, ir para a rua fumar, enfim, qualquer coisa que seja que não faça você crescer, você não está ali no trabalho. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um material para Instagram, você pode estudar alguma coisa, você pode pegar, eu faço maquiagem, eu vou assistir uma live, porque hoje em dia a gente tem muito material gratuito, né? Voltando lá para minha coisa de crochê. Eu fiz uma aula ontem com a Claire, muito paciente. Quando eu fui treinar em casa, o que eu peguei? Eu botei uma aula do meu ponto, botei várias, porque as aulas são pequenas, né? Do ponto que eu tô aprendendo, e eu ia fazendo e ouvindo. Um professor, outro professor, como é que outro professor falava? Aí um me falou de um jeitinho do dedo, o outro falou de um jeitinho da agulha, e assim eu fui aprendendo um pouco com cada professor. Gente, hoje a pessoa pode passar o dia inteiro estudando. Ah, Dani, não gosto de estudar, eu não tenho paciência. Tudo bem, cada um tem o seu jeito, gente. Eu não quero que você seja igual a mim. Então, se eu não tenho paciência de assistir uma aula sobre maquiagem, eu posso treinar uma maquiagem nova no meu colega que está parado. Já pega aquela criatura que está na cozinha reclamando e fala assim, deixa que eu vou deixar bonito. Vamos lá aqui, ó. Vamos mudar nossa energia aqui, ó. Já vamos lá, vamos se movimentar, vou fazer uma maquiagem em ti. Cada um aprende de um jeito. Eu não quero que você tem que ficar assistindo aula no YouTube. Não. Mas, assim, estar no seu horário, o seu horário de trabalho não é... Fico até assim... mas não pode obrigar o MEI a não sei o que lá. Gente, MEI, o que quer dizer MEI? Responsável pela sua própria renda. Então, o que eu quero é que todos os MEIs ganhem bem. É isso que eu quero. Essa é a minha conversa aqui com você, para você ganhar bem, para você ser bem-sucedido. Então, eu posso fazer o cabelo do colega, eu posso fazer a unha do colega, eu posso aprender uma nova técnica, eu posso assistir um vídeo no YouTube, uma aula no YouTube, que hoje tem aula para todas as categorias. Quem é o profissional referência na sua área? Quem é a pessoa? Eu sou cortador. Quem é o cortador referência? Eu sou barbeiro. Quem é o barbeiro referência? Tenho certeza que se essa pessoa é referência, ela tem várias aulas gratuitas. Se não tem aula gratuita, gente, claro, pode se inspirar também, vem dos trabalhos, né? Mas aí busca alguém que seja referência e que tenha essas aulas disponíveis. O que mais que eu posso fazer? Botaram aí no chat coisas que eu não falei, Helena?
Então, eu falei aqui de cuidar do cabelo do outro. Eu posso chamar uma pessoa que tem uma loja do outro lado da rua e para fazer uma parceria e oferecer ali um serviço para ela conhecer meu trabalho. Botaram? Atender ajudar na Copa. Exatamente. Produzir conteúdo, produzir modelo, atender colegas. Eu posso me colocar à disposição para ajudar o outro. Gente, vocês podem ter certeza, oração de São Francisco, é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então, assim, se eu tenho um colega que está muito atucanado, eu posso ajudar esse colega. Aí, Dani, mas quando eu estou atucanado, ninguém me ajuda. Mas se a gente for pensar assim, a gente não vai mudar essa sociedade nunca, né? O outro não me ajuda, então também não vou ajudar. E, aproveitando essa fala do outro não me ajuda, eu gosto muito de pensar, né, na minha vida, da seguinte forma: quando eu chego num lugar, esse lugar melhora ou esse lugar piora? Eu sei que pode ser uma pergunta difícil, gente. E se você sentir que esse lugar piora, que o lugar piora quando você chega, e aí que eu não estou falando só de trabalho, né? Estou falando de família, estou falando de amigos. Quando eu chego, eu elevo ou eu diminuo o espaço? Claro que, às vezes, eu sou uma pessoa que eu me esforço para elevar o espaço, mas eu sou humana, às vezes eu chego toda cagada, como a gente fala, né? Eu chego assim, olha, nem devia ter vindo, que eu tô hoje que nem eu me aguento. Só que só o fato de eu ter a consciência que eu não estou bem, eu já vou para o lugar mais assim, ai meu Deus, Agora tem gente que sai de casa que não tá bem, que tá desequilibrado e nem sabe que tá desequilibrado e aí bagunça todo o ambiente, né? Então, por isso que é importante a gente responder essa pergunta e responder essa pergunta não com peso. Ai, não, pior que quando eu chego todo mundo sai, eu sou uma horrível mesmo. Não, gente, não é isso, sabe? Se eu não estou bem, o que eu posso fazer, né, para melhorar? E aí, mudanças de estado. Você sabe o que você pode fazer para mudar o seu estado? É um conhecimento que a gente tem que ter sobre a gente mesmo. Eu, por exemplo, eu vim dar aula para vocês hoje, né? Uma coisa nova. Então, é natural que comece a me bater o quê? Quando eu vim dirigindo? Ansiedade, respiração fica mais... há pensamentos negativos, né? Tipo, ai, meu Deus, né? Para que fui inventar isso? Milena, para que a gente foi inventar isso, Milena? Será que isso não vai virar uma coisa contra a gente? Aluno que não consegue entrar, começa a vir pensamentos negativos. Como que eu faço para mudar de estado? Para mim, no carro, músicas que me passem uma coisa positiva. Aquela música que fala que tudo vai dar certo, louvor, mantra. Eu quero que você faça a mesma coisa? Não, mas eu me conheço e eu sei que as músicas mudam, né? Música é uma coisa científica, tanto é que os filmes, né, gente? Um filme de terror, que música que tem? Um filme de drama, que música que tem? O filme, ele muda, a música muda a forma com que a gente vê a cena. Então, a música é um alterador de estado científico, mas, de repente, não seja o seu preferido. Um outro alterador de estado, né, se eu estou sentindo que eu não estou bem, é a respiração, que é mais difícil, né, para quem não tem a prática, porque a música, a gente tem a prática de ouvir música, né? Por isso que, pegando a música, né, quando eu falo assim, cuidado, vai pro salão, tem um cliente na agenda, ainda vai ouvindo música de graceira. Meu marido me traiu, minha vida não presta, eu quero me matar, coisa e tal. Gente, se eu já tô com a agenda ruim, eu ainda vou ouvindo música, que é um alterador de consciência. Não é eu que tô falando que eu sou louca, não sei o que lá, que tô inventando isso, não. Pega o exemplo de música, de novela, de série, começa a perceber. A música entra para alterar a consciência de quem tá assistindo. Aí que vou me lascar inteiro, né? Então, a música muda a frequência, é isso mesmo, Flávia, a música muda a frequência. Gente, na minha casa, eu deixo música com aquela 528 Hz, é isso, gente? É, né? Eu deixo 528 Hz ligado quando eu tô em casa, eu deixo mantra ligado quando eu tô em casa. Por quê? E aí a gente vai entrar numa outra pauta aqui. O ambiente, gente, ele é uma entidade. Como assim, Dani? Sim, gente, vocês já ouviram falar que as paredes têm ouvidos? Já ouviram falar isso? Já, né? As paredes têm ouvido, o chão tem coração, o ambiente, ele sente as coisas. Então, fica uma dica aí para o gestor, vai sair do trabalho à noite, vai fechar o salão, deixa um louvor tocando, deixa um mantra, cada um dentro das suas crenças, né? Mas são músicas que elevam, deixa uma música clássica tocando para fazer a mudança de estado do ambiente. A gente precisa cuidar muito do nosso ambiente de trabalho, porque o ambiente, ele é um corpo, né?
É um corpo físico, gente. A gente fala, como está a sua estrutura física, né? Para os gestores, né? Como que está a sua estrutura física? Então, o próprio nome fala, estrutura física, as paredes, os pisos. Se eu fico ali na cozinha, de novo, com a bendita cozinha, reclamando, como que está a parede dessa cozinha? Como que está plasmado ali, né, naquele ambiente? A negatividade, se eu fico ali reclamando. Se eu fico na minha cadeira pensando coisas negativas, gente, isso fica plasmado ali naquele campo. Então, como que eu limpo isso? Mudança de estado de estrutura física. Uma boa faxina. Falando da boa faxina, no dia 30 de julho começa o intensivão. Fica aqui o convite para todas as empresas participarem do intensivão, ainda mais que a gente está aqui fazendo esse conjunto aqui, né? Tá, a equipe junto com o gestor, e o intensivão são 30 dias cuidando do negócio. E qual é a primeira atividade? Faxina, gente. Faxina, porque a faxina não é uma coisa para a gente fazer uma vez no ano, a faxina de Natal, né? A faxina é para a gente fazer uma vez no mês no máximo, sabe? E aí cada um pegar o seu carrinho, vai limpando, gente, já vai limpando com a música boa na cabeça, vai limpando, já vai tirando os pensamentos, já vai tirando a descrença no crescimento da carreira, porque as coisas ficam ali naquele ambiente. E se eu tenho um ambiente que tem muita coisa plasmada negativa, é mais difícil para eu chegar, Dani, né? Eu vou chegar naquele ambiente, eu vou ser, a gente sente, né? Não importa que, eu não sinto nada. Gente, a gente sente mais do que a gente imagina. Aquele pensamento negativo que vem na cabeça, aquele sono, aquela boca abrindo, aquela baixa energia. Quantas vezes a gente está bem, chega no lugar, a gente fica mal? E a responsabilidade para fazer o espaço de vocês ser um espaço, uma terra fértil, a responsabilidade para isso não é do gestor, não é da recepcionista, não é de um profissional, é a responsabilidade de todos. Porque quando a gente fala de time, 1+1, tem aquela música, 1+1 é sempre mais que 2, vocês conhecem essa música? Então, é assim que acontece. 1+1 é mais do que 2. Se eu tenho 5, que vale por 3, gente, tem alguma coisa errada. Tem alguém que está puxando, sabe? E está puxando do grupo. Então, que a gente possa ter, se todo mundo tiver essa consciência coletiva, e quando chega no ambiente, interfere no ambiente, da importância de manter sua bancada organizada e limpa, não só por questão do cliente, da vigilância sanitária, mas porque se eu cuido do meu ambiente, os japoneses são muito bons nisso, né? Cuidar do meu ambiente, do meu espaço, é muito mais do que organização e limpeza. É muito mais do que isso. É eu entender que está tudo conectado, gente. E para não ficar um papo muito assim, não, muito hippie, muito good vibes, se a gente olhar, pegar um aparelho e se olhar, né, um aparelho, um microscópio, e olhar para a gente tá todo mundo ligado. É uma ilusão a separação, né? Eu estou ligado com essa poltrona. Então, se essa poltrona, ela vibra, tudo vibra, gente. Eu estou ligado com a planta que vibra, eu estou ligado com o ar. A gente está respirando aqui no Criadores, está todo mundo respirando o mesmo ar. Então, eu respiro, eu inspiro, o ar já está indo para outras pessoas. Então, olha a nossa conexão, né? Entre a gente. Por isso que eu gosto, né? Quando eu uso incenso, eu sempre trago a consciência do incenso, que dá para ver a fumacinha saindo. Olha só, o ar existe, porque a gente não vê o ar, né, gente? A gente não vê, a gente acha, eu sei que eu respiro, mas cadê o ar, né? E esse ar está permeando todos nós, né? Fazendo essa ligação, inclusive entrando, né, gente? Olha só, quando eu expiro, o meu ar está circulando aqui, outra pessoa vai respirar esse mesmo ar. A gente respira o mesmo ar, né? Já pensaram sobre isso? Que a gente possa respirar ares positivos, né? E cada um tem que fazer a sua parte. Com relação à carreira ainda, agora uma coisa mais física. Saiam de casa com a sua meta. Saiam de casa. Não importa assim, olha, eu só tenho um cliente na agenda. Sai de casa pensando, hoje eu vou vender 5 serviços. Sai de casa com o foco. Isso muda, gente. Muda. Sair de casa com foco muda. É importante que você tenha uma meta, né? Quando a gente fala de foco, meta, uma meta que seja alcançável. Porque não adianta, né? Eu estou começando agora, eu quero vender 10 serviços. Não, tem que ter humildade. Por exemplo, vou voltar para o meu crochê. Se eu fizer 5 pontos de crochê a cada 3 horas, agora que eu estou treinando, eu estou feliz. Eu não pensei assim, eu quero parar hoje meia hora aqui no Criadores e fazer crochê. Não vai rolar. Agora, se eu pensar, eu quero fazer 5 pontos durante a manhã, 5 pontos durante a tarde.
É tipo nem um minuto para fazer 5 pontos, porque eu sou lerda, né, gente? Por isso que é 5, para quem aqui já faz crochê vai dizer, meu Deus, 5 pontos a gente faz sei lá, em 5 segundos, mas é que eu tô aprendendo. Então, eu vou ter uma meta de fazer o meu crochê, uma meta que seja alcançável dentro da minha realidade, tá? Mas saiam de casa com essa meta. A meta também não precisa ser só atendimento. Aí, Dani, mas atendimento é que dá dinheiro. Sim, gente, só que vocês já ouviram falar que a gente colhe aquilo que a gente planta? De repente, você está numa fase de plantação. E a plantação, ela exige o quê? Ela exige atendimento de graça, ela exige estudo, ela exige tá plantando, né? Tá plantando. Então, você pode ter suas metas também não somente relacionada a cliente. E isso vai te dar uma autoestima. A gente está falando de autoestima, né? Porque se você não pode controlar, talvez, o seu número de clientes, seu número de serviços vendidos, mas você pode sim controlar. Hoje eu vou fazer 2 materiais para o Instagram. Ah, mas aí começa, né? Que a nossa mente vai sabotar, gente. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu não tenho modelo. Faz com o recurso que tu tem. Se tu tem vergonha, tu pode tirar foto de alguma coisa, pode fazer em texto, tu pode aprender a mexer no Canva, que é uma ferramenta para fazer post. São tantos os caminhos, gente, para a gente começar a fazer um Instagram. Não precisa necessariamente falar, não precisa. Ah, mas eu não gosto de rede social. Quando a gente faz, a gente vai aprendendo a gostar também. Quer dizer, né, gente? Aqui entre nós, que não vaze daqui, eu faço rede social desde 2016, eu ainda não gosto de fazer rede social. Só que por que eu faço rede social? Porque se eu não fizesse rede social, vocês não estariam aqui. E eu tenho muito clareza do meu propósito. Meu propósito é o quê? Meu propósito é transformar empresas. Meu propósito é ajudar as pessoas a terem mais prosperidade. Meu propósito é que as pessoas possam ter empresas e ter equipes mais felizes, mais prósperas, mais leves. E eu sei que para chegar nesse propósito, eu tenho que fazer Instagram, eu tenho que fazer YouTube, e aí virou um hábito. Lembra que eu falei do hábito? De tanto fazer, não é uma coisa que eu amo fazer, não. Se eu me aposentasse hoje, eu pararia de fazer hoje. Não é uma coisa que eu amo fazer. Só que eu faço para alcançar o meu propósito, né? Então, isso tem muita importância. O último ponto, gente, quando a gente fala de carreira, aprendam a comunicar o valor de vocês. Todo mundo aqui tem valor. Não existe, não tem valor, Dani, o outro é tão melhor do que eu. Todo mundo aqui, que está aqui nessa aula, tem qualidades. Se eu quero ter uma carreira sólida, eu preciso aprender a comunicar essas qualidades para o meu cliente. Primeiro para mim mesmo, né? Mas vamos falar para o cliente. A melhor forma de a gente comunicar as nossas qualidades é contando histórias. Então, assim, coloquem na rotina de vocês, durante o atendimento, contar histórias, gente. Histórias, exemplos. Se eu sou uma manicure, você já ajudou uma cliente a recuperar uma unha? Você tem alguma técnica que a sua esmaltação dura mais? Você tem, de repente, algum dom de... Ah, a cliente que faz a unha com você, ela sai se sentindo bem. Então, vamos pegar esse último exemplo. Vamos pensar que eu sei que eu tenho um dom de que quando a pessoa é atendida por mim, eu consigo mudar o astral dela. Aí você pode colecionar essas histórias. Eu gosto muito do que eu faço. Pensar que eu sou manicure. Eu gosto muito do que eu faço, porque eu vejo que as pessoas sentam aqui e saem melhores. Eu fico tão feliz com isso. Por exemplo, ontem uma senhora, ela sentou aqui, começou a lembrar que perdeu um filho e estava tão triste porque tinha perdido um filho. E aí eu comecei a conversar com ela, tocar na mão dela, pensando, que essa tristeza vai embora, que isso aqui seja muito mais do que uma mão. Gente, eu tô falando se essa for a sua linha, tá? Cada um tem sua linha. E aí ela saiu daqui, ela saiu tão feliz, mandou uma mensagem para mim ontem dizendo, nossa, eu cheguei em casa me sentindo outra, cheguei tão feliz, cheguei tão grata. Se eu sou esse tipo de pessoa, que eu sei mudar estados, como a gente falou de mudança de estados, eu vou colecionar histórias disso, falando coisas boas a meu respeito, coisas boas desse meu talento. Vamos pegar um exemplo mais prático, né? Eu sou uma pessoa que sou muito organizada, higiênica, organizada, eu tenho até toque, assim, de tão higiênica que eu sou. Eu vou trazer essa minha qualidade para o atendimento contando histórias. Por exemplo, nossa, na semana passada, chegou uma cliente aqui, pela primeira vez no salão, e ela estava com uma micose, e ela não sabe de onde pegou a micose. Eu tenho horror disso, assim, eu tenho muito cuidado. Olha só, meu material, eu sou até chata. E aí você pode contar também outras histórias. Gente, quando eu tô falando contar histórias, vamos parar um pouco por aqui, não é falar mal
de outro cliente, não é falar mal de outra empresa, não é falar mal, não é citar nomes, é contar histórias que demonstre a sua expertise naquele assunto e a sua preocupação naquele assunto. Para que a gente possa contar essas histórias, é bom a gente colecionar elas. E são histórias verdadeiras, mas não vai mentir aqui uma coisa. Não, são histórias verdadeiras. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente nem sabe quais são os nossos pontos fortes. Alguém colocou aqui pontos fortes. E aí, se eu não sei quais são os meus pontos fortes, como é que eu vou comunicar isso? Então, já começa por aí, né? Quais são os seus pontos fortes? Pense aí, até vou dar 30 segundos para você pensar nos seus pontos fortes. Vale tudo. Organização, sorriso, bom humor, humildade. Vale todo. Não tem ponto forte melhor do que outro. Quais são seus pontos fortes? Pense aí, escreva aí. Aí hoje, durante o dia, eu vou pedir para que vocês compartilhem os seus pontos fortes entre vocês, tá? Mas durante o dia. Não aqui nesse momento, mas compartilhem. Porque quando a gente compartilha, a gente firma mais. Você pode também mandar uma mensagem para as pessoas mais próximas. Quais são os meus pontos fortes? Pode mandar uma mensagem para as suas clientes. Por que você gosta de ser atendido por mim? Quais são os meus pontos fortes? É bom a gente ter essa leitura do outro também, porque às vezes a gente não enxerga. A semana passada eu fui tomar um café pela primeira vez com uma pessoa que faz yoga comigo, e eu sou muito das dinâmicas, gente. Eu sou até... às vezes eu acho que até pela minha personalidade controladora, eu não sei se é por causa disso, mas enfim. Vamos terapeutizar aqui, né? Eu gosto muito de dinâmica. E eu fui tomar um café com ela e eu falei assim, vamos se apresentar ao contrário? Ela falou, como assim? Me diz o que tu vê em mim. E eu falo o que eu vejo em ti. É tão interessante, né, essa dinâmica, quando a imagem que a gente passa, porque a gente nunca tinha conversado. Então, como é que tu me apresentarias? A Dani é o quê? Né? Então, é bem legal também a gente perceber a visão do outro, né? Então, mandem essa pergunta para os seus clientes, para o seu marido, para sua filha, enfim, né? Quais são os meus pontos fortes? O que você enxerga em mim? Para que você possa usar esse repertório de ponto forte e pensar em histórias que comprovem esse ponto forte para você compartilhar com o seu cliente. O que isso tem a ver com carreira, Dani? Se eu conto boas histórias, meu cliente vai confiar mais em mim, né? Se eu chego lá, tipo, que faz o cliente confiar na gente? São as histórias, o resultado que ele vê também, é claro. Mas então, levante os pontos fortes. Agora a gente tem 2 últimos tópicos para a gente finalizar a nossa conversa. O penúltimo tópico é sobre atendimento, que eu falei para vocês, que se eu se eu me importo de verdade com a minha carreira, vai ser natural atender bem. Vocês concordam? Só que, gente, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Todo mundo aqui sabe que a gente precisa tomar de 2 a 3 litros de água por dia, né? Todo mundo aqui sabe. Só que a gente acaba não tomando de 2 a 3 litros de água por dia, porque a gente esquece, porque, enfim, né? A gente acaba isso passando batido. Se eu tivesse aqui, se eu fosse uma nutricionista, e se eu estivesse aqui falando sobre a importância de tomar água, o que ia acontecer com vocês hoje, amanhã, de repente, durante uma semana? Vocês iriam tomar mais água, certo? Porque a gente traz para o consciente. Né? Então, a ideia dos pontos que eu vou falar aqui para vocês, quando a gente fala de etiquetas de atendimento, eu tenho certeza que não vou falar nada. Ai, meu Deus, que gênia falar que tem que dizer bom dia. Eu tenho certeza que ninguém vai me achar uma gênia, mas a ideia é que a gente traga para o consciente. Então, vamos lá. Etiqueta de atendimento. Primeira coisa, né, gente? Primeira coisa é a postura e etiqueta. Quando eu estou bem. Vamos pensar o seguinte: quando se vocês fossem visitar uma colega, uma amiga querida, né? Não uma pessoa que vocês têm muita intimidade, mas assim, uma amiga querida que você não vê há tempo. Se você fosse se encontrar com ela no lugar, você ia se preocupar, você ia toda com cabelo oleoso, desanimada, com uma roupa toda manchada? Não iria.
Por quê? Porque você ia querer estar no seu melhor. Quando a gente vai num casamento, quando a gente vai numa festa, quando a gente recebe uma visita que a gente considera importante. Então, esse olhar, né? Isso já começa da postura do atendimento. Isso já começa com a qualidade do atendimento. A pessoa olha para você, ela percebe que você está preparada. É a primeira impressão, né? Que você está preparada para atender essa pessoa. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente já falou um pouco, sobre ter postura, cuidar da sua vestimenta, estar bem apresentável. Essa é a primeira regra de etiqueta, certo? Se eu estou andando com uma sandália havaiana, eu sei que tem pessoas aqui que trabalham numa região muito quente, coisa e tal, mas assim, se eu estou trabalhando com uma sandália havaiana, que mensagem que eu vou passar oculta para o meu cliente? Que eu não me importo tanto. São mensagens ocultas que a gente passa, gente. Ah, mas eu posso estar de sandália havaiana, que nem pode, tá, gente? A gente não pode estar de sapato aberto em salão de beleza, é regra da vigilância sanitária. Então, a gente nem não pode, né? Tem que ser sapato fechado. Mas essa é a mensagem que eu passo para o meu cliente. E coisas, gente, básicas, como que a gente tem que trazer o básico para o dia a dia, né? Se eu vou atender o cliente, não dá para eu ir atender o cliente sem olhar nos olhos, sem dar bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu falei para vocês, é básico, mas a gente precisa lembrar, né? Buscar na recepção. E quando a gente busca um cliente na recepção, se eu penso, que bom que esse cliente está aqui, que bom que esse cliente está aqui, eu vou receber ele já de uma outra forma. Né? Então, porque eu tenho um pouco de pé atrás com esses treinamentos, que assim, tem que dar bom dia, tem que falar bom dia e apresentar o seu nome. Quem aqui, gente, tem esse treinamento, tá tudo certo. Cada empresa tem suas regras, né? Mas é mais importante do que o que eu vou falar é o jeito que eu chego, porque a nossa energia chega antes. Se eu chego pensando, nossa, que bom que a Maria veio, né? Ai, coisa boa que a Maria veio. Olha só que bom que a Maria confia no meu trabalho, que bom que já vai ser natural que eu seja amorosa, porque eu vou para o atendimento com aquela gratidão de que bom que você está aqui. Porque se a pessoa chega, não olha no olho, não dá bom dia e não dá um sorriso, é porque ela não está grata. Vocês percebem que é consequência de não estar consciente da gratidão que é poder estar ali servindo, poder estar ali atendendo aquela cliente que vai além do dinheiro, né, gente? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você veio. Se eu tenho que bom que você veio no meu coração, eu vou fazer tudo certinho, porque é impossível eu pensar, que bom que a pessoa veio, ai, que bom que eu vou atender essa cliente, nossa, que bom que essa cliente está dando a honra de eu atender, né, de eu poder, enfim, de eu poder ter renda, de eu poder colocar meus talentos em prática, de eu poder trabalhar. Se eu vou com essa gratidão, o bom dia, boa tarde, sorriso, ele vem junto. Outra questão de atendimento, né? Outra questão de etiqueta. Etiqueta, gente, é pedir com licença quando vai falar com o cliente, quando vai tirar um casaco, quando vai mexer no cabelo, com licença. Sabe aquelas coisas que quem é que tem filho pequeno, a gente ensina isso, né? Com licença, por favor, sinto muito, né? Então, essas palavras de educação, elas cabem muito no nosso dia a dia. A gente já está ali e pensa sempre, né? Uma pessoa que cuida de autoestima, ela está servindo, a gente trabalha no setor de serviços, né? Então, que é servir o outro. Então, essas palavras são muito bem-vindas sempre. Utilize sem medo. Melhor usar por excesso, com licença para tirar o casaco, com licença para mexer no cabelo. Melhor usar por excesso do que não usar. Né? Eu vou tocar no outro. Dani, com licença, pode passar minha mão? Né? Pedir permissão para tocar no outro, pedir permissão para começar o trabalho. Com licença, o outro pé, por gentileza. Né? Aí tem também a coisa do tom de voz, né? Se eu peço agarrada no ódio, o outro pé com gentileza, muda tudo, né? Muda tudo também, né? Então, por isso que eu falo, tudo começa muito do interno. Se eu estou ali servindo numa postura de amor, numa postura de generosidade, numa postura de presença, vai ser natural que eu peça o outro pé da pessoa, na hora de trocar o pé, com essa entonação. Vocês percebem, gente? Porque isso vem antes das palavrinhas. A nossa intenção, ela chega antes da gente. Às vezes a gente está na cozinha, de novo, na nossa linda cozinha, a gente está na cozinha pensando, aquela cliente que vem é chata pra caramba, gente, coisa chata. E eu sei, gente, que tem pessoas que são mais difíceis de atender, né? Só que esse nosso pensamento, ele chega para cliente.
E aí eu já estou na cozinha pensando isso, eu já chego para atender ela com uma outra postura, né? Então, se eu tenho ali dentro de mim uma intenção correta, o falar as coisas vai ser de forma natural. Eu também não gosto de gente que fale florzinha, querida, amada, minha flor, não, eu não gosto. Só que vocês percebem, gente, aí, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não gosto que fale assim. Só que tem gente que fala assim e a gente gosta. Não é assim? Não é? Vai dizer que não é. Tem gente que fala assim e a gente gosta. Por quê? Porque a gente sente que o querida da pessoa é o querida mesmo. Que a minha professora, né, a gente chega, ela fala, meu amor, chega toda feliz, assim. E tu vê que a felicidade dela é genuína. E por que tu vê que a felicidade dela é genuína? Porque não é só na palavra. Ela cuida da preparação da sala com muito amor. Cada material dela tu vê amor. Então tu vê que quando ela fala meu amor, é meu amor mesmo. Não é meu amor da boca para fora. Então, se a gente colocar amor, presença, o atendimento vai ser bom. Tem um conceito que a gente trabalha, né? Porque alguém botou aqui que trabalhar em grupo, alguma coisa que também é etiqueta de atendimento, de pensar no todo. Isso a gente trabalha muito forte no meu salão, a gente chama de a bolha. O que é a bolha, gente? A bolha é eu perceber, isso aí muda total o atendimento, é eu perceber aqui, eu tô aqui com vocês. Então, eu tô criando uma bolha, eu tô aqui na presença com vocês. Eu não vou ficar assim, ó, tô aqui dando com vocês e pensando, né? A Giovana tá olhando para baixo, tá fazendo o quê? Ai, uma coisa. Deixa eu voltar aqui. Não, né, gente? Não, eu tô aqui com vocês, as coisas que estão acontecendo aqui, claro, a gente tem a visão periférica, né, que consegue observar algumas coisas, mas a minha atenção está com você. Isso é fazer a bolha. O que acontece com a bolha? Que essa bolha, ela precisa ser treinada, né? Então, assim, no meu salão a gente tem, olha a bolha, gente. A bolha é estar com seu cliente, estar com seu cliente. Só que, no entanto, todavia, porém, uma pessoa, ela pode interromper a bolha. Eu posso estar aqui com vocês, se a Nath que está na minha frente, se ela começar a bater a perna, se ela começar a bater uma caneta, se ela resolver passar aqui para ir no banheiro, o que ela vai fazer? Ela vai estourar a bolha. Então, a minha bolha com vocês depende também das pessoas que estão aqui dentro de não interromperem essa bolha. Porque se alguém bater aqui, vai interromper a bolha, certo? Se alguém fizer um barulho, eu vou me desconcentrar e vai interromper a bolha, certo? Então, essa consciência, gente, se o outro está atendendo, ele está numa bolha. Eu preciso respeitar a bolha do outro. O que é respeitar a bolha do outro? Eu vou ficar ali falando o que eu fiz no final de semana, falando alto, vou ficar conversando atrás do lavatório, enfim, eu vou ficar me sentindo em casa. Não. A partir do momento que uma pessoa está atendendo, o atendimento está acontecendo no salão, cada um da empresa é responsável por aquele atendimento ser bem feito também. Vocês percebem isso? Aí a criatura tá lá na bolha e vem uma pessoa e fala, ai, pediu marmita. Ai, mas tu também, aí depois diz que quer emagrecer, né? Porque nunca vi. Aí vai fazer o quê? Vai comer coxinha, vai comer... Não tem nada a ver com aquele atendimento. Se eu tenho que interromper uma bolha por algum motivo, que acontece, né, gente? Isso acontece. Eu vou ter a etiqueta de chegar e falar, Dani, com licença. Porque acontece, gente, eu sei que o salão, em nenhum momento, eu sei que o salão é vivo. Então, Dani, com licença, eu vou pedir marmita, queres que eu peça para ti? Deu, pedi licença, perguntei o mínimo possível. Não vou querer. Aí não vai vir um sermão do outro lado. Não vou querer, muito obrigada por perguntar. Deu, voltei para a bolha. Então, ao interromper a bolha do outro, com licença, e assim, com licença, não só para o profissional, com licença para o profissional e para a cliente. Porque a cliente está na bolha também. E a gente tem que cuidar muito disso, tá, gente? Às vezes a gente ignora o cliente, isso é horrível. Então, cheguei no salão, dei bom dia para o meu cliente que está na recepção, cheguei na recepção, dei bom dia para o meu cliente e ignorei o outro. Todos os clientes, gente, eles são seres humanos, independente, aliás, né? Aqui não é nem etiqueta de atendimento, etiqueta para vida. Hoje aconteceu isso comigo ainda. Eu fui fazer aula de yoga no horário que não é meu, né? Fui fazer aula de yoga às 7. A pessoa que chegou às 7, ela não faz aula comigo, porque ela faz às 7, eu faço às 8h30. Ela chegou, ela cumprimentou o professor e não me cumprimentou.
Falta de educação, gente. Eu olhei para ela, falei, bom dia. Tipo, bom dia, porque eu estou ali também. Não é só a professora que merece um bom dia. Então, isso é educação. Eu vou chegar aqui no escritório e vou cumprimentar só um. Os outros não vou cumprimentar. Isso é falta de educação, gente. Né? Então, assim, ainda mais o cliente, porque aí eu posso. Não, não vou dizer que eu posso ser mal educado fora, mas assim, é que na empresa a gente está representando uma entidade, né? Quando, se eu for lá, eu trabalhei no salão de vocês, eu vou cumprimentar um cliente e não cumprimento o outro. O que a cliente que não foi cumprimentada vai dizer? As pessoas aqui são mal educadas. Não vai falar assim, a Dani é mal educada. Aí aquele salão lá, as pessoas são mal educadas. Então, isso é etiqueta. Cumprimentar todo mundo. Gente, a gente entrou no salão, a gente está no palco. A gente fala isso na minha empresa também. Então, é a bolha do outro, o outro está em cena, então eu não vou atrapalhar a bolha do outro, eu vou cumprimentar um, vou cumprimentar todos, eu vou ter postura, porque se eu não tiver postura, eu vou estar atrapalhando a bolha do outro. Faz sentido para vocês? Então, beleza, gente. Então, pensem, lá no salão, a palavra bolha pegou muito. É uma coisa que já é cultural. Comecem a falar a bolha aí, vocês também. Comecem a falar sobre a bolha. A gente, olha a bolha, olha a bolha, olha a bolha. Então, a minha bolha, para ter qualidade, vai depender do comportamento dos meus colegas também. E aqui, gente, antes de a gente ir para o nosso último tópico aqui, cuidado para não sair dessa aula aqui com, viu? Ih, aquela pessoa vive atrapalhando a minha bolha, por isso que eu não tenho sucesso. A mudança começa da gente. Né? A mudança só pode ser a partir da gente. Então, se o outro não faz a bolha, aí é a questão do outro. Se cada um cuidar bem de si, ou então, né, quando a gente vai no curso que a gente pensa aí, a Maria que devia estar aqui, ela não está. Gente, só está aqui quem deveria estar. É assim que é. Porque quando a gente percebe assim, né, isso é da vida mesmo. Se a gente tem 10 pessoas, se 3 pessoas, gente, fizerem diferente, essas 3 pessoas vão mobilizar as outras. Certo? A gente mobiliza os outros também com exemplo. Então, se apeguem a nisso. Sejam bons exemplos. Certo? O nosso último tema, olha que está rendendo, hein? Falamos de atendimento, falamos de carreira. E nosso último tema é vendas. Porque, afinal de contas, a gente não pode viver só de luz, né? Só chegando, fazendo a bolha. Vender, gente, é necessário. Por quê? Quando a gente começa a pensar assim, né? O que a gente precisa para viver? A gente precisa do ar, que é gratuito. Está aqui, disponível para gente. A gente precisa de uma boa noite de sono, descansar. Uma boa noite de sono. A gente precisa se alimentar. A gente precisa de segurança, né? Ter uma casa. A gente precisa de relacionamentos, sentir parte de algum grupo. A gente não precisa, gente, pintar cabelo. A gente não precisa fazer unha. Para viver bem, a gente não precisa nada disso. A gente não precisa comprar mais coisas. Para viver... Isso que a gente... Claro que a beleza... ela traz a autoestima, né? A beleza é uma coisa importante já desde que a humanidade, desde que existe registro da humanidade, tem esse registro da importância da beleza, mas a gente viveria sem fazer a unha do pé. A gente poderia cortar a unha em casa e deu. A gente poderia pintar o cabelo em casa, a gente poderia, tipo, o que eu quero dizer para vocês? O consumo, se a gente for parar para pensar, para avaliar assim, friamente, o consumo, ele precisa ser instigado, né? Não é uma coisa assim que, tipo, que é fundamental. Tipo, fome, né? Tô com fome, deu dor de estômago, eu vou comer. Não é uma coisa fundamental. Então, se a gente não vende, se a gente não desperta o desejo no cliente, a gente vai faturar menos. Isso para qualquer salão. Porque a pessoa não sai de casa pensando assim, marquei a unha e, nossa, se eu não fizer um tratamento, eu vou desmaiar. Não, gente, não é assim. Não é assim que funciona, né? Tem a coisa que mais incomoda a pessoa, por exemplo, a minha unha tem que estar feita. Uma única coisa. A minha unha tem que estar feita. Então, isso para mim é quase que uma necessidade básica estar com a unha feita. Mas, olha só, gente, eu só tenho a unha. Não sei, você aí, cada um tem seus pontos, né? Eu só tenho a unha, mas a partir do momento que eu estou na empresa, pode ser despertado em mim desejo por comprar outras coisas. Então, a gente precisa aprender a despertar desejo nas pessoas. Desejo de fazer mais serviços. Desejo de comprar os produtos. Desejo. É assim que é. Assim que é o mundo capitalista. Assim que a roda gira, criando desejo, criação de desejo. Certo? Por exemplo, vou falar aqui de criação de desejo. A gente tem um intensivão de 30 dias, que começa no dia 30 de julho.
Ah, é o sonho dos gestores participar do intensivão 30 dias? Não. A pessoa quer pegar férias, a pessoa quer ir para uma rede. Então, se eu não criar o desejo das pessoas melhorarem a sua empresa, a pessoa vai querer fazer o intensivão? Não. Então, se eu não abrir a boca, se eu não divulgar, se eu não entender muito bem o que esse intensivão vai fazer na vida das pessoas, se eu não conseguir entender por que o gestor precisa do intensivão, eu não vou fazer a venda, porque não é só chegar e oferecer. Então, primeira coisa, com relação à venda. Primeiro erro, gente, não façam esse erro. Assim, se vocês pararem de cometer esse erro, eu já fico feliz. É chegar e falar, vamos fazer um tratamento, que o teu cabelo tá seco. Já tem duas coisas erradas ao mesmo tempo, né? Vamos fazer um tratamento, porque se teu cabelo tá seco. Tipo, já chega invadindo, vamos fazer um tratamento, porque teu cabelo tá seco, ofendendo a pessoa. Não, gente. Quando a gente vai pensar em venda, primeiro ponto que a gente tem que ter é conexão com a pessoa. Conexão vocês têm. O que é conexão? É aquilo que eu falei, chegar, seja bem-vinda. Ai, Dani, como o rosa fica bem em ti. Ah, Dani, como teu cabelo tá com brilho. Conexão é quando a gente recebe bem uma pessoa, olha no olho e troca coisas, frases e conversas que gerem aquela conexão que não tem a ver com venda. Então, assim, um salão de beleza que tem um auxiliar que fica no lavatório, por exemplo. A cliente deitou lá no lavatório. Se o auxiliar já vier oferecendo, vamos fazer quer fazer um tratamento, seu cabelo está seco? Pensa. O auxiliar não fez nenhuma conexão, porque a cliente teve o primeiro contato com ele. Ou quando a gente chega nesses salões express, é comum, né? Não vou dizer que em todos, mas quando tu nunca viu aquele ser humano na vida, tu deita lá, quer fazer um tratamento? Tá, de cada 20 pessoas, uma vai dizer que quer? Melhor do que não oferecer? Talvez. Só que criar a conexão, né? Criar a conexão é o primeiro passo. Criar conexão, de novo, elogiar a pessoa, dar boas-vindas, falar sua primeira vez aqui, qualquer coisa que não seja venda. Qualquer coisa, se interessar pela pessoa, tá certo? Aí a pergunta que é a pergunta do nosso mercado. Como você tem sentido o seu cabelo? Como você tem sentido a sua sobrancelha? Como você tem sentido a sua unha? Como você tem sentido o seu pé? Tipo, a cliente vai falar, gente. A cliente sentou na cadeira para cortar. Se eu falar, como você tem sentido o seu cabelo? A cliente não vai falar, eu tenho sentido. Ela vai falar aquilo que incomoda. E se ela falar, por exemplo, coisas positivas, que é bem incomum, gente, porque quando a gente está num espaço, vai no médico. Como está se sentindo? Ai, tô ótima. A gente nunca fala assim, né? Quer dizer, nunca é muito, né? Mas assim, a gente fala, eu tô bem, mas eu tô dormindo mal, eu tô bem, mas eu tô sentindo meu estômago mais sensível, eu tô bem mais, né? Sabe, assim, quando eu tô no médico, o médico pergunta, o que veio aqui? Me conta. Quero saber, Dani, como é que tá sentindo teu cabelo? Faça essa pergunta hoje, gente. Ouçam o que o cliente fala. Eu tô sentindo tô tão feliz com o meu cabelo, tá tão brilhoso, né? O cliente pode se elogiar, tá tão brilhoso, né? Olha só esse cabelo, gente. Aí tu podes oferecer, tá brilhoso mesmo, Dani. Olha, Dani, tu que tens esse cabelo, investe nele porque é maravilhoso. Cabelo aí que brilha, que a gente, nossa, tão difícil ver um cabelo assim tão saudável quanto o teu. Tu tens usado um shampoo para ajudar a manter esse cabelo brilhoso? Enfim, aí tu vai na linha do que a pessoa falou. Agora, é normal a pessoa não falar que ela tem um cabelo brilhoso. Ela fala, eu tô sentindo meu cabelo, esses brancos têm me incomodado. Porque se a pessoa tá com branco, mas se você perguntar como é que tem sentido o seu cabelo, como é que tem sentido a sua cor, se ela falar, ela pode, eu tô com branco, mas sabe o que eu tô gostando? Eu tô me assumindo. Ai, que legal que tá se assumindo. Mas sabe que é importante quando a gente tem cabelo branco fazer isso e aquilo, porque eu sou a autoridade. Né? Então, faça essa pergunta. Pergunta simples, gente. Como você está sentindo tal coisa? Estou fazendo a mão da cliente. Dani, o teu pé. Como é que está sentindo ele? Como é que está o teu pé? Ai, meu pé tá. Ainda bem que tu falou, tô tempo sem fazer. Aproveita para fazer. Porque pensa, gente, se eu já estou fazendo a mão da pessoa, eu já gerei conexão, porque eu já conversei de outras coisas. Eu posso perguntar direto. Agora, se eu vou pegar. Cheguei na pessoa e já saio oferecendo alguma coisa, isso não é interessante. Mas assim, Dani, preciso melhorar as minhas vendas. Fica uma dica para você aqui também, olha, um lembrete, uma tarefa. Vender mais, a venda é uma habilidade que a gente vive exercitando, né? Eu tenho certeza que tem várias aulas sobre como vender melhor no YouTube. Tem especialistas de venda no YouTube. Então, dentro do seu horário, que você se dispõe a trabalhar, que tal
separar um dia, terça-feira vai ser o dia de eu estudar sobre vendas, porque não adianta eu fazer um bom penteado, não adianta eu saber maquiar, eu quero melhorar a minha agenda, então eu preciso aprender a vender. Aulas gratuitas no YouTube, gente, de vendas. Pesquisem essas aulas sobre vendas, dediquem o tempo que você tem sem vender, estudando como vender. Então, é isso. Botar na cabeça, né? Como que eu quero estar daqui a 6 meses? Como que eu quero que a minha agenda esteja daqui a 6 meses? E aí, eu vou treinar, vou colocar no dia a dia o comportamento para atingir aquele meu objetivo daqui a 6 meses. Certo? Então, agora, para a gente ir finalizando esse nosso momento juntos, que foi muito prazeroso poder estar aqui compartilhando com vocês, quero agradecer mais uma vez a presença de cada um aqui, presença e organização dos gestores, muitos mandaram, mandem fotos, gente, tirem fotos desse momento, me marquem lá no Instagram, por gentileza, que eu vou amar ver cada um de vocês. E para a gente finalizar, eu quero que vocês escrevam aí, na sua folha ou no seu celular, vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem o que mais impactou nesse momento que a gente está aqui junto. Que ficha que caiu? Que despertar que aconteceu? De repente foi algo que nem foi eu que disse, que enquanto eu estava falando, baixou, porque é assim, né, gente? A gente está aqui em conjunto, em centenas de pessoas, pensando em como melhorar a nossa carreira, como melhorar a nossa empresa. Então, que ficha que caiu? Vou dar 2 minutinhos para vocês escreverem, tá certo? Voltando aqui então, pessoal, espero que tenha caído bons insights. Eu li alguns aqui e eu espero que pratiquem, gente. Pratiquem. Uma coisa fez sentido. Pratica. E cuidado com aquela vozinha que fica, ela fala assim porque ela é lá do sul, ela fala assim porque ela é não sei o quê, ela fala assim. Pratica. Pratica e sente a mudança acontecer. Só que assim, praticar não é fazer uma vez, né? É colocar aí uma intenção, no mínimo, diz que 21 dias muda, mas 21 dias, gente, não muda ninguém. Mas, assim, 21 dias é um bom começo para a gente praticar o que fez sentido para a gente. Porque a gente só vai... Né, a coisa primeiro tem que tocar o nosso coração. Se não tocar o nosso coração, a gente não vai querer mudar. E não vai ser o dono do salão, não vai ser a gerente do salão, não vai ser a recepcionista, não vai ser o seu marido, não vai ser o seu filho que vai fazer você mudar. É você. Você que tem que tomar a decisão de querer ter melhores resultados, porque é sempre assim, né, gente? Eu penso assim, olha, eu quero estar cada dia melhor. E se eu quero estar cada dia melhor, eu tenho que estar me movimentando para isso. Então, eu desejo que vocês tenham uma carreira, um salão muito feliz e que vocês tenham essa consciência de que vocês são servidores da autoestima, gente. A gente está aqui no mundo para construir um mundo melhor, com pessoas mais confiantes, com pessoas que se amam mais.
a gente trabalha com essa energia, com a energia do amor, da confiança. Então, se vocês colocarem isso na mente, já vai mudar a forma de vocês atuarem no mercado. Para a gente finalizar, eu vou pedir para vocês abrirem as câmeras, por gentileza, para que a Milena possa registrar aqui esse momento, para vocês abram as câmeras, por gentileza. Estão abrindo-me, que eu não estou vendo aqui? Estão abrindo. Então, para vocês abrirem as câmeras, para a gente fazer uma foto, para a gente fazer um vídeo. Gente, gostaram? Depois mandem lá para a Milena, se vocês querem mais, se a gente repete, se a gente faz em outros momentos essa conversa com a equipe, porque a mudança, né, quando ela é coletiva, gente, ela tem uma força gigante. Se eu tenho duas pessoas, né, duas pessoas já tem uma potência muito maior do que, como eu falei, 1 mais 1 é mais do que 2. Então, a mudança coletiva, aproveitem essa energia do coletivo para fazer um up aí no espaço de vocês. Um espaço mais próspero, mais agradável para todo mundo. E é isso que eu desejo. Deu para tirar-me a foto? Sim, a gente vai tirar mais uma agora com Mais uma. mais empresas aparecendo. Uau, agora ficou maravilhoso. O Lucas arrumou aqui a tela. Ótimo. É bom esse menino. Gente, muito obrigada. Obrigada, equipe Criadores. Obrigada a todos vocês. Eu desejo muita prosperidade, uma vida muito leve para cada um de vocês. Beijos. Até uma próxima. Beijo, Dani. Beijos. Tchau. Beijo, obrigada. Beijos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, galera. Beijos. Sintam-se beijados. Tchau, gente. Beijo. Cheguei na hora boa, então. Cheguei na hora. Chega. Vai, sem internet, professor. Não, mas também está funcionando. O que aconteceu, gente? Ela não? Ela não saiu? Ela foi embora? Acabou já. Ué, a mulher já foi embora? Não sei. Não, ela tá vendo de todo mundo. Ela que está desconectando as pessoas? Acho que é. Ah, ela vai passando uma por uma e desconectando? Não tá vendo. Eu acho que ela vai sair. O outro você foi zoar? Não, coloquei. Beijo. Pode também não? Sim, do seu cabelo. Agora. Não, vem, peraí, tem que pegar um negócio ali, não vai embora não. Mas eu faço. Pegou.